Bayer, Fiat, Volks, Siemens, IBM, os aliados de Hitler e do nazismo, empresas americanas e europeias. A ideologia do lucro de grandes empresas levou muitas delas a financiar o Estado alemão durante o período nazista. Foram elas que produziram inúmeras tecnologias para os campos de concentração, onde milhões de judeus foram assassinados. Os campos de concentração alemães puderam funcionar, da maneira que operaram, devido ao gás Zyklon B, que era usado nas câmaras de gás do Holocausto. A empresa responsável por sua produção era a IG Farben, atualmente conhecida por outro nome. Hoje, a organização que financiava o gás que matou milhões de judeus se chama Bayer. Além dela, inúmeras empresas deram suporte financeiro ao nazismo de Adolf Hitler, na Alemanha, e ao fascismo de Benito Mussolini, na Itália. Segundo o livro A Ordem do Dia, do escritor francês Éric Vuillardra, BMW, Fiat, Volkswagen, Siemens, IBM, Chase Bank, Hugo Boss, General Electric e outras grandes corporações se estabeleceram e ainda lucraram com o autoritarismo da ideologia nazista, bem como o antissemitismo. A IBM organizou praticamente todo o plano de extermínio judeu. Com a IBM como parceira, o regime de Hitler pôde substancialmente automatizar e acelerar as 6 fases dos 12 anos de Holocausto: identificar, excluir, confiscar, guetizar, deportar e exterminar, analisa o jornalista estadunidense Edwin Black no livro Nazi Nexus, Anexo Nazista. A empresa facilitou o processo de identificação dos judeus, e depois disso, também coordenou os sistemas de trens que os levavam para os campos. Segundo o artigo Aposta em Hitler, o valor das conexões políticas na Alemanha nazista, de Thomas Ferguson e Hans Joachim Vogt, 1 em cada 7 empresas aprovava o nazismo no início dos anos 1930. Muitas estavam envolvidas com o regime, e foram muito bem recompensadas por isso. Conforme o artigo, as instituições que apoiaram o movimento de Hitler tiveram uma alta extraordinária e incomum, com retornos avaliados em 5 a 8% entre o período de janeiro e março de 1933. O livro The Wages of Destruction, ou Os Salários da Destruição, em tradução livre, de Adam Tooze, fala sobre como o governo nazista fez parcerias com empresas alemãs, que apoiavam seus interesses ideológicos e de guerra para conseguir benefícios, subsídios e uma grande repressão ao movimento sindical alemão. Mas por que os empresários resolveram apoiar o nazismo? Quando Hitler subiu ao poder, os industriais não falavam uma língua só. Mas a maioria estava feliz de apoiar nazistas, em vez de comunistas, e dar suporte a um movimento político que prometia limitar, se não esmagar, o crescente poder dos trabalhadores organizados, diz o historiador da Universidade do Alabama, Jonathan Viesi. No Mein Kampf, A Minha Luta, Hitler aponta os maiores males que a Alemanha teria de enfrentar. Nesse tempo, meus olhos se abriram para 2 perigos que eu mal conhecia pelos nomes e que, de nenhum modo, se apresentavam nitidamente para mim em sua horrível significação para a existência do povo germânico em marxismo e judaísmo, afirma. Segundo o filósofo italiano Antonio Gramsci, o fascismo operou como uma tentativa de superação de uma das muitas crises cíclicas do capitalismo. O regime funcionou como uma nova forma de reorganização do sistema capitalista sob a lógica de um estado de exceção. No artigo O Estado Nacional Socialista na Ótica de Norbert Frei, Marco Paes Neves dos Santos, escritor português da Universidade Nova de Lisboa, destaca os motivos que levaram à ascensão de Hitler, a degradação econômica e social da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, a crise do capitalismo, a fragilidade social, o antissemitismo, o anticomunismo e o desejo de mudança de alguns setores da sociedade. Tais pontos seriam, assim, parte da crise cíclica do capitalismo descrita por Gramsci. O fascismo é a fase preparatória da restauração do Estado, ou seja, de um recrudescimento da reação capitalista, de um endurecimento da luta capitalista contra as exigências mais vitais da classe proletária, analisou Gramsci em 1920. Consolidando novamente o sistema capitalista com base na parceria com as grandes empresas alemãs, o nazismo conseguiu restabelecer sua economia de maneira muito rápida. A custo de milhões de vidas, mas o fez.